Quando surgiu a LDB de 1996, havia muita expectativa sobre ela, porque a LDB anterior dela era a LDB de 71 da ditadura. Mas as consequências a gente vai ver hoje. Uma delas foi o sistema de aprovação automática. Olá, sou Rafael, sou mestre em educação, pedagogo, já trabalhei em 3 estados diferentes como professor da rede básica de ensino e em algumas faculdades por aí. Vejamos, né? Quando a LDB surgiu em 1996, ela havia muita expectativa sobre ela. Por quê? Ora, porque a LDB do regime militar ou a LDB tecnicista, você terminava o científico, que é o correspondente ao nosso ensino médio, tendo que ter uma formação técnica em contabilidade, enfermagem, qualquer coisa do tipo, né? Havia uma expectativa que com o fim do regime militar pudesse ser feita uma lei de diretriz e base da educação que fosse diferente. Bom, a lei de 96 é uma lei que ela trabalha no regime de colaboração. O que isso quer dizer? Estados, municípios e União, eles trabalham em colaboração. Parece bonito, né? Parece interessante. Vejamos como isso é aplicado na prática, né? Na prática sempre são outros 500, né? O que acontece é que, né, os municípios que são mais ricos, que recolhem mais dinheiro, como por exemplo São Paulo e tantos outros, eles não têm as mesmas condições que os municípios mais pobres, como os municípios, sei lá, Picos, no interior do Piauí, por exemplo, né? Para poder dar uma verba adicional, a União ela condiciona essa verba adicional, né? E sobretudo através do IDEB, né? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né? E o IDEB, o índice do IDEB, ele está totalmente direcionado tanto às avaliações externas, mas sobretudo ao processo de aprovação, né? Quantos estudantes são matriculados e quantos são aprovados todo ano, né? Por isso há um condicionamento, né? As escolas, os municípios que têm maior número de aprovação, eles acabam por receber uma verba adicional do regime de complementariedade, né? O Estado ele dá uma complementação, tá bom? Então, o Estado, no caso, aqui é a União, tá? Então, o que acontece é o seguinte, né? Muita gente, sem conhecer direito, culpam as escolas, culpam os professores, culpam a gestão, né? Os diretores. Os diretores, eles são, muitas vezes, né? Como a gestão democrática, que é um assunto que, se vocês quiserem, coloquem aí, se vocês tiverem interesse em discutir a gestão democrática, porque ela é anterior à LDB, ela é constitucional, ela está na Constituição de 1988, mas ela não é executada porque não tem um regime de fiscalização sobre isso. Bom, esse é um debate para outro momento, né? Eu já lecionei a disciplina de legislação educacional, uma coisa que está na lei, outra coisa que está na prática, e isso é um dos objetivos do nosso canal, né? Está discutindo como acontece na prática e o porquê, o sentido disso, né? Então vejamos, né? A LDB, nesse sistema de colaboração, a União acaba dando essa complementação pelo número de alunos matriculados, pelo número de alunos aprovados. Então, na prática, os diretores, eles também estão, com muitos deles, não são eleitos pela comunidade escolar, e sim, né, a partir de relação com a prefeitura e tudo mais, mesmo sendo concursados, eles são cargos comissionados em muitos locais, né? Como eu disse, não há na LDB, né, apesar de apontar a gestão democrática, não há uma definição concreta, por isso que é diferente o sistema de concurso para gestão em cada lugar. Os gestores, eles não são, do meu ponto de vista, né, não são os responsáveis pelo sistema de aprovação automática, né? Os professores acabam entrando em atrito com os diretores, porque muitos alunos não conseguem atingir um nível, muitos alunos chegam no terceiro, quarto, quinto ano do Fundamental 1 sem se aprender a ler, né? O professor tem interesse em reprovar, e o que na verdade os documentos eles têm apontado, né? O que o ECA sinaliza, que todo documento sobre educação sinaliza nos últimos momentos, é que o aluno está impedido de estudar caso o professor o reprove, né? Na verdade, o que acontece é uma grande chantagem econômica, né? Porque se os municípios eles não atingem uma meta de aprovação, 99%, 98% de aprovação, a verba deles vai ser menor no regime de complementação através do índice que é o IDEB, né? Então, o professor ele é chantageado, né, condicionado, né, principalmente os que têm os contratos mais frágeis, que são os professores temporários, que são os professores substitutos. Eu mesmo hoje eu sou professor efetivo, concursado da Prefeitura de Fortaleza, mas eu também já fui professor temporário em São Paulo, em Rondônia. A gente sabe que as relações de trabalho são diferentes, né? Mas mesmo assim, o professor concursado,
ele é chantageado, e eu não vejo chantagem de gestão ou coisa do tipo, né? É chantagem no sistema, né? Para poder modificar isso era necessário modificar o sistema. Porque na prática, o que acaba acontecendo quando o IDEB coloca isso é que o professor ele perde um dos seus maiores poderes, que é o poder da reprovação. Então, se o aluno ele não se sente, se o professor ele não tem autoridade, e muitos alunos sabem disso e desafiam o professor, dizem, ó, professor, você não vai me reprovar porque você não pode, você não consegue. Eu já fiz de tudo para ser reprovado nos outros anos e não vou ser reprovado pelo senhor. É claro que existem exceções, é claro que existem professores que conseguem trabalhar e justificar no conselho de classe a reprovação dos alunos, mas é um processo que não é fácil, né? Você, meu amigo professor, professora, sabe que não é fácil, né? E do meu ponto de vista, como a gente não tem dificuldade de entender os processos, a gente acaba sempre apontando para o que está mais próximo, parece que o problema é a gestão de uma escola, né? Uma direção, uma coordenação, tudo mais. O problema é uma prefeitura, um governo, etc. Na verdade, o problema é a estrutura do sistema, né? O próprio IDEB nesse regime de complementariedade, né? Há uma defesa muito antiga de que deveria, né, manter, né, a equidade da educação à União, porque é o ente federado que tem maior verba, né? Havia uma proposta do senador Cristóvão Buarque nesse sentido e tantos outros que passaram por aí fazendo esse tipo de proposta, né, que é a mais plausível, né? Se a União é o ente federado que tem maior recurso, e se, por exemplo, se você pegar o documento da BNCC, é muito interessante, porque a BNCC fala assim, construir a equidade através do currículo único. Ora, o que vai construir a equidade da educação tinha uma propaganda muito interessante da BNCC, né? Quem puder, né, assistir, assista, né? Você jogar BNCC, duas crianças de regiões diferentes do Brasil acordam e vão para a escola, e nesse sentido elas vão para a escola em regiões diferentes, e eles aí o discurso com a base nacional comum, né, a equidade vai acontecer. Não. O que vai garantir a equidade é a equidade de recursos. E não existe equidade de recursos, porque existe complementação da União. Os municípios mais ricos que arrecadam mais impostos vão conseguir mais, né? Então, como não há esse sistema de equidade do ponto de vista do sistema, né? E como o currículo, na verdade, o currículo único, ele vai no sentido contrário a tudo que nós, pedagogos, temos falado nos últimos anos, que o currículo precisa ser diversificado para cada regionalidade. Aqui no Ceará, quando eu era jovem, havia no meu currículo História do Ceará, Literatura do Ceará, Geografia do Ceará. Eu posso discutir isso, eu já discuti bastante, Enem, já escrevi sobre isso, etc. Porque tem a ver com o Enem, tem a ver com o sistema de ingresso na universidade, tem a ver com a ausência de um Sistema Nacional de Educação. Se você quiser que eu fale sobre isso, comente aí no vídeo, por favor, tá bom? Mas, na verdade, o que vai trazer equidade é a equidade econômica. E essa equidade econômica, olha só que interessante, a equidade econômica vai trazer com que a gente não fique vítima de um sistema de aprovação que o IDEB condiciona para receber uma complementação da União. E isso vai possibilitar o quê? O retorno da soberania do professor em sala de aula. Para que o professor ele possa reprovar os alunos sem ser condicionado economicamente pelas gestões para poder aprovar para o quê? Para obter índice, para ser meta do sistema. Entende isso? Mas claro, como as pessoas não compreendem isso, elas culpam quem? O professor. A culpa é sempre do professor, tá bom? Então peço para o colega aí se concorda com o que eu falei aqui, curta, comente e compartilhe, tá bom, meu vídeo? Eu pedi um Pix colaborativo para saber que você está gostando aí do vídeo, está se interessando, quer apoiar o canal, tá? Recebi muitas mensagens de apoio, agradeço bastante. E é isso, curte, compartilha, comenta, tem um Pix colaborativo aqui, e é isso, né? A culpa é sempre do professor, por quê? Porque o professor é apontado como aquele que deixa o aluno passar de ano. Eu vejo muitos pais, muita gente achando como esse aluno passou de ano e tudo mais, né? Passou de ano porque existe uma estrutura, né? Se o governo do PT, do Lula, mais uma vez, tivesse interesse em acabar e modificar esse regime de complementariedade, né? E fizesse uma lei forte, ao invés dessas leis fracas que são PNE, que só colocam metas. Se você quiser que eu discuta o PNE, comenta aí também que eu discuto o PNE, tá bom? A gente tem muita coisa para discutir, mas a culpa é sempre do professor se há esse sistema de aprovação automática, tá bom? Valeu, gente. Obrigado.